me ajudem. Gabi, Eric. Tu vê a importância, recuperamos o Alan. Então, tu vê, sabe quanto, às vezes, essas composições elas são importantes, tu deixar o atleta na sua melhor condição. A retomada ela é consistente nos 2 jogos, porém parcial e deva continuar crescendo. Gente, comecei a receber algumas mensagens aqui, com mais uma notícia triste. Estava esperando a confirmação aqui do GE. Globo e, infelizmente, ela chegou. Morreu o narrador Silvio Luiz. Hoje nós abrimos o programa falando aqui, né, das perdas de Washington Rodrigues e Antero Greco. O Silvio Luiz estava já entubado, internado há 1 semana, ele tinha 89 anos e chegou agora a confirmação do falecimento dele. A causa da morte ainda não foi confirmada e também não há informações sobre velório e sepultamento. O que a gente já sabe é que de ontem para hoje o jornalismo esportivo brasileiro sofreu 3 baques, 3 grandes perdas. E o que chama a atenção é que os 3 têm em comum o fato de lidarem com a alegria, né? A leveza. Com o bom humor, com a leveza, né? Então... Caras muito autênticos, né? Assim, eu não lembro de um dia tão triste assim como hoje no jornalismo esportivo do Brasil. Impressionante. 3 mortes desse tamanho, assim. Eu lembro. Bom, o acidente da Chapecoense. Porque, sim. Ali tinha muita gente a bordo, né? Mas agora são causas diferentes, né? Essas 3 perdas que a gente começou a sofrer ontem, né? Durante o jogo já foi anunciado o falecimento de Washington Rodrigues, o Apolinho, e teve um momento especialmente marcante, né? A Rádio Tupi, que era a casa dele, foi a última casa profissional do Washington, estava transmitindo o jogo. O Gerson fazia um comentário, né? E aí chega para o Luiz Penido, para o narrador, a notícia do falecimento do Apolinho. E aí, num momento desse, não tem como segurar a emoção, né? A gente vai aqui registrar como foi essa narração. Bons jogadores que você pode modificar, né? Ao seu bel prazer. Eu já tive treinador assim. Gerson, diga. Para tudo. Para o jogo 4-0 para o Flamengo. Eu quero pedir desculpas, ouvintes, pela minha emoção. São 25 minutos do segundo tempo. E hoje, 15 de maio de 2024, acaba de falecer o Washington Rodrigues, o Apolinho, supremo ídolo, parte para a morada eterna. Todos nós somos apaixonados por você. A torcida do Flamengo te ama. Quando se recebe uma notícia como essa, né? No ar, no meio de uma transmissão, né? E num jogo de futebol, que é um momento, que é uma coisa de alegria, né? A transmissão de um jogo de futebol. Tem esse contraste com a emoção. O Penido foi poupado de ter que narrar um gol do Flamengo depois. Porque... Já estava 4-0. Sobre o baque emocional que ele estava sofrendo ali naquele momento, né? Ter que colocar na voz a alegria de um gol, claro que ele profissional tarimbado que e encontrar uma maneira de comunicar para o torcedor do Flamengo, provavelmente homenagearia o Washington Rodrigues, né? Mas não ter que narrar o gol certamente deu um alívio aí para o Penido diante dessa situação, né, tão dramática de saber da morte de um companheiro de trabalho, de um amigo, né? É uma relação que vai muito pro nível pessoal. Não dá para separar, gente. São muitos anos trabalhando junto, a grandeza que ele teve para comunicar esse falecimento e a sensibilidade para fazer isso de uma forma genuína ali, né? Sem exageros, sabe? De uma forma respeitosa, informando e, ao mesmo tempo, transmitindo exatamente o que ele estava sentindo. Eu abri aqui o programa, no meu destaque eu disse que a morte do Washington vai deixar uma lacuna agora eterna na minha vida profissional. E eu vou explicar por quê. Porque quando eu começo a trabalhar no jornalismo, de todos os grandes nomes do rádio, porque eu trabalho no rádio há bastante tempo, há mais de 30 anos,
todos os nomes do rádio que ainda estavam vivos e trabalhando no rádio, eu trabalhei com todos. E trabalho ainda. Eu trabalhei e trabalho com Edson Mauro, na Rádio Globo, com Heraldo Leite, com Luiz Penido, com José Carlos Araújo. Que é uma das personalidades da imprensa, do futebol, do esporte, que homenagearam uma dupla durante anos e anos. Com Loureiro Neto, com Denis Menezes, com Dolcei Camargo. Eu trabalhei com todos. Só não, com João Saldanha. Só não trabalhei com Jorge Cury e com Valdir Amaral porque estavam mortos quando eu começo já a minha vida como profissional na comunicação esportiva. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o Washington no mesmo ambiente, no mesmo microfone. Mas eu tive a oportunidade de conviver com ele diariamente. Foi em 1995, quando ele foi convidado pelo presidente Kleber Leite, na época, a ser técnico do Flamengo. Então, o Washington como treinador do Flamengo e eu como setorista, eu como repórter que cobria o Flamengo no dia a dia. Então, a gente estabeleceu ali uma relação muito bacana, de muito respeito, de muita generosidade da parte dele, de muito carinho. Então, só faltou você, velho Apolo, para eu colocar no meu currículo como um dos grandes nomes, um dos grandes monstros do rádio que eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas, mesmo assim, obrigado por tudo. Mas quem não trabalhou com ele, de alguma forma, foi influenciado por ele, pela linguagem que ele trouxe para o rádio brasileiro, pela forma simples de se comunicar, né? Eu trabalhei na Rádio Tupi tem 11 anos, mais ou menos. Não diretamente no departamento de esporte, mas fiz algumas participações ali como repórter no programa dele e, assim, chamava a atenção o tamanho que ele tinha e a generosidade, né? De te deixar à vontade, de não colocar uma pressão excessiva, né? Por estar dividindo ali o microfone naqueles poucos instantes ali com ele. É realmente uma perda imensa e, assim, para uma criança que cresceu ouvindo a Rádio Globo com José Carlos Araújo e Apolinho, parece que vai uma parte afetiva assim, da relação que a gente tem com o futebol. Nós mostramos algumas das homenagens que foram prestadas ao Apolinho, né? Por clubes, por personagens do futebol, enfim, da comunicação. Mas o nosso companheiro Luiz Antônio Simas vai estar com a gente amanhã aqui no Redação Sport TV. Deu uma boa definição dele aqui, ó. Dar um chocolate, capinar sentado, cuspir marimbondo, parir um porco-espinho, mais perdido que surdo no bingo, feliz que nem pinto no lixo, isso é briga de cachorro grande. O Apolinho era uma espécie de para-choque de caminhão ambulante. Realmente ele tinha essa capacidade de trazer frases do falar popular. Geraldinos e Arquibaldos. Exatamente. Muito bom. O jeito dele de se e Arquibaldos era muito bom. Mais uma vez passando pelas homenagens que o Apolinho recebeu de ontem para hoje. Essa capacidade dele, Barreto, fez com que ele fosse além dos programas esportivos, né? O Apolinho, ele durante anos fez participações em vários programas das emissoras em que ele trabalhou, das rádios em que ele trabalhou, que não tinha exatamente um foco esportivo. Ele falava sobre futebol ali durante a manhã, durante a tarde, mas ele também comentava assuntos de novela, ele respondia ouvintes, né? Então, isso tem muito a ver com o que ele era enquanto pessoa. A Rádio Globo teve, durante muitos anos, um programa chamado Show da Madrugada, que começava à meia-noite e ia até às 3 da manhã. E a apresentação era do Washington Rodrigues, ao lado do Wilton Abirrian. E era um programa, como você disse, Coutinho, não era um programa de esportes, era um programa de variedades. Que o ouvinte ligava para participar, que tinha prestação de serviço, que tinha utilidade pública, que tinha música, que tinha piada, que tinha alguns quadros sem conotação esportiva. Então, assim, a gente vai ficar muito órfão agora, não do cronista esportivo, mas do comunicador, né? Não somente do cronista esportivo, mas do comunicador, do ato de comunicar, do talento de comunicar, de Washington Rodrigues. E o Coutinho falou de vários programas, esse aqui está incluído, né? Quando o André Rezec apresentava o Redação Sport TV, o Apolinho fez parte da bancada. A gente separou um trechinho de participação dele para mostrar. Na Nacional eu tive uma boa passagem e o Valdir Amaral, então, me levou para a Globo em 69, que era a missão Apolo, né? Os astronautas estavam indo. E os astronautas usavam um intercomunicador sem fio, que era esse microfone que a Globo comprou. E aí o Celso Garcia, que era locutor esportivo também,
falecido, ele disse, por que não bota Apolinho? Aí, boa ideia, botaram Apolinho. Eram dois, um comigo e outro com o Deni. 2 aparelhos. E eles tinham um largo alcance, eu saía do Maracanã, ia lá na Praça Santos Penha, no cinema, perguntava ao cara, por que você está aqui no cinema e não está no Fla-Flu? E funcionava bem o microfone. Aí o pessoal, o Valdir dizia assim, vai o Washington Rodrigues com o seu Apolinho, o seu microfone Apolinho. Aí o Geraldino ali ficava pertinho da gente, quando me via o Washington difícil, né, disse, ô seu Apolinho, E os colegas de sacanagem começaram, seu Apolinho, e pegou, tá até hoje. Eu registrei, tudo meu hoje é Apolinho. E assim será lembrado, né? Nessa passagem ele contou a origem do apelido. O Evaristo de Macedo, tá me lembrando aqui, o Sérgio Lobo, da nossa equipe de produção, um dos que homenagearam o Apolinho, era também o grande ídolo dele. Né? E na segunda passagem pelo Flamengo, porque muita gente se lembra da passagem dele como treinador, mas ele também foi diretor técnico, né? 98, né? Quando o Evaristo era o treinador. Sim. É a segunda passagem do Apolinho pelo Flamengo. Homenagens começam hoje ao meio-dia na sede da Gávea. E eu acabei de receber aqui as informações sobre as homenagens ao Antero Greco. Eu já vou chamar o Luiz Teixeira para participar com a gente, mas deixa eu só confirmar aqui o local. Tirei do ponto aqui. O Antero Greco será homenageado a partir do meio-dia, com enterro às 16 horas, no Cemitério do Redentor, Avenida Doutor Arnaldo, 1105, em São Paulo. Então, quem quiser prestar suas homenagens ao Apolinho, elas serão realizadas na sede do Flamengo, na Gávea, e ao Antero Greco, no Cemitério do Redentor. Antero também estava há um tempo, né, lutando contra um tumor no cérebro. Eu me lembro de quando surgiu a primeira notícia, ele passou mal no ar, né? Sim. E aí eu consegui o contato dele, mandei uma mensagem, ele foi muito, muito carinhoso na resposta. Ele era assim, cheguei a trabalhar um tempinho com ele na ESPN também. Pois é. E eu, infelizmente, não. A gente não se conhecia, mas é um colega de profissão, né? Chega a notícia. Eu, na verdade, tive a dura missão de trabalhar no mesmo horário em outra emissora, né? No mesmo horário dessa dupla aí que marcou época no telejornalismo brasileiro, né? Amigão e Antero. Que sintonia, né? Eles tinham uma química. Uma química, que nem a gente fala daqueles times entrosados, que os caras se entendem no olhar, né? Pelé e Coutinho, sempre se fala isso, né? Era o caso deles, né? E tem um momento que é muito marcante, que circula nas redes sociais, que é o dia que eles caíram na risada e não conseguiam parar. Né? Mais de um dia, né? Na verdade, com duplo sentido. Não, mas teve uma que o amigão cai da cadeira, né? Enfim, e isso marca os dois. E ali, o que é mais legal é que em momento nenhum a seriedade dos dois para tratar dos assuntos do dia a dia foi abalada, né? Não perderam a credibilidade. Caras legais, divertidos, mas super profissionais. O Luiz já está com a gente para falar também um pouquinho da influência que esses caras têm, né? Você que também começou no rádio, Luiz, passou pela televisão. O Apolinho é conhecido no Brasil inteiro, né? Até por ter sido técnico de um grande clube brasileiro, que foi o Flamengo, mas trabalhou sempre em rádios cariocas. O Antero Greco e o Silvio Luiz, né? Cujo falecimento a gente, infelizmente, confirmou durante o programa de hoje. Imagino que tenham tido muita importância na sua formação como profissional também, né, Luiz? Completamente, né, Barreto? A gente está falando de 3 grandes profissionais que começaram no rádio. O Apolinho seguiu uma carreira diferente dos outros 2 aqui de São Paulo. Bom dia ao Chico Aiello, bom dia ao Coutinho, a você, Barreto, a todos que acompanham a redação. Quando vocês começaram a falar do Apolinho, o Apolinho tem algo de impactante na questão do rádio AM, e década de 70, 80, e a década que eu convivi com o rádio AM, que é a década de 90 como ouvinte e nos anos 2000 como repórter, que é a questão do comunicador, né? O comunicador, ele ocupava uma faixa horária do rádio, ele tinha aquela influência e aquele impacto dentro do que ele era especialista, dentro da bolha dele, mas os comunicadores que ganhavam destaque nas grandes rádios, eles sempre navegavam em outras ondas também, né? O Chico Aiello falou agora da questão dos programas de madrugada, a gente tem muito isso aqui em São Paulo também, o Silvio Luiz fez isso muito em
Excelsior, Rádio Record, Rádio Bandeirantes, o próprio Antero quando começou, mas depois foi para a TV também. Os grandes comunicadores e radialistas que a gente tem aqui em São Paulo passam por esse processo, né? O Eli Correia ainda está vivo, mas passa muito por isso também. Zé Bétio, que já faleceu, mas também passa por esse processo. E eu tenho uma correlação, mesmo que à distância, que a primeira rádio que eu trabalhei aqui em São Paulo foi a Rádio Tupi AM de São Paulo. Então, a gente retransmitia muita coisa da Rádio Tupi AM do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha, por mais que no início dos anos 2000, década de 2010, se falava muito mais sobre a questão de São Paulo, a gente retransmitia muita coisa do Rio também. E sobre o Antero, você passou o endereço agora, fica perto da região do Alto de Pinheiros, ali quem conhece aqui a capital paulista sabe, e puder prestar a homenagem, número 1105 da Avenida Doutor Arnaldo. Dá para todos prestarem uma homenagem. E acho que o Antero também tem uma relação muito legal com o time de futebol. A gente viu o Apolinho muito próximo ao Flamengo. O Antero era publicamente declarado palmeirense. E isso não fazia com que a intimidade dele com a profissão ou com quem admirava o trabalho dele tivesse alguma interferência. Porque ele falava do Palmeiras da mesma forma que ele falava do Corinthians, do Santos e do São Paulo. Como nós todos temos os nossos times do coração e fora do ar a gente é um pouco mais áspero. Mas no ar, ele e o Amigão, eles tinham, o Amigão ainda, obviamente, está no nosso plano, um talento absurdo para cativar e principalmente fazer com que a informação chegando de madrugada, geralmente para mim, quando eu chegava da faculdade, viesse de uma forma muito mais leve e muito mais gostosa de acompanhar. É uma notícia muito triste, mas que bom que estivemos no mesmo plano e no mesmo período de tempo que eles. O Apolinho e o Antero enfrentaram muito bem essa questão do time do coração, né? Que é um dos dilemas da nossa profissão. E acrescentando aí o Silvio Luiz, os três souberam lidar muito com o humor, né? Que é outro desafio, né? Porque como é que a gente trata o esporte? É uma coisa para ser levada a sério, né? Afinal de contas, a gente faz jornalismo esportivo. Nossa função primordial é trazer informação sobre o esporte. Mas o esporte é a diversão, é o lazer das pessoas, né? Então, como equilibrar essas coisas? E acho que esses três trouxeram grandes exemplos de como fazer isso. Dá para se divertir com o futebol e falar sério quando tiver que falar sério. E manter a credibilidade. Oi, Luiz. Apolinho e Silvio tinha a questão dos bordões, né? O Silvio aqui em São Paulo, principalmente, pelo amor dos meus filhinhos, olho no lance. Então, era algo que era repetido pelas pessoas que acompanhavam o rádio e um pouco mais para frente pela TV, né? Ele estava trabalhando, inclusive, na Record agora, nas transmissões do Campeonato Paulista para a internet. Então, ele soube se reinventar mesmo aos 89 anos de idade. Deixa a esposa dele, Márcia, também aos 89, os 3 filhos. A gente está vendo registros importantes ali do Silvio. Por mais que ele aparecesse naquela foto lá com o Pelé, no vestiário da Vila Belmiro, ele não era santista, não. O Silvio apareceu numa das fotos abraçado ao Galvão e numa das homenagens a ele, o nosso companheiro Everaldo Marques diz que esses dois, mais o Luciano do Vale, formam a Santíssima Trindade da narração brasileira. Né? Mas é verdade. Cada um no seu estilo, cada um com a sua contribuição. O Luciano numa narração mais contida, sem tantos bordões. Né? O Silvio totalmente para o outro lado da galhofa, da brincadeira, do bordão, da expressão popular. E o Galvão talvez tenha encontrado um caminho entre os dois, né? Muito informativo, mas também com uma comunicação muito... toque de entretenimento. Muito leve, né? Informal, com um toque do entretenimento. Perfeito. O Silvio Luiz, ele sempre me encantou pelo fato de que ele fazia com que os bordões jogassem a favor dele. Porque, por exemplo, o famoso foi ele, dava tempo de saber quem foi, né? Era uma estratégia, começou como uma estratégia. Você narrando o jogo, né? Às vezes, nem sempre o autor do gol está muito claro para o narrador, né? E aí ele dava primeiro que ele fazia isso, aumentando talvez um pouquinho, né, da expectativa, mas também é aquele tempinho que ele tem ali para ter certeza absoluta de que foi ele. E aí ele vai narrar o autor do gol. Né? E ele conversava com os jogadores, né, Barreto? Mesmo não estando ao lado dos jogadores, né? Ele transmitia isso para o público. Você não vai fazer isso daí, né? Aí saiu pelo amor dos meus filhinhos. Aí passa azeite na bola, passa manteiga na criança. Ele tenta trazer um lado muito bem-humorado para quem está no rádio e não consegue enxergar exatamente ou literalmente o que está acontecendo, mas criando uma imagem na cabeça, porque esse é o espírito e a alma do rádio até hoje, né? As narrações, as transmissões do campeonato italiano nos anos 80, nos anos 90, pelo Grupo Bandeirantes são
são assim, inesquecíveis. E o Silvio Luiz foi repórter de campo, né? Em 1952, pela TV Paulista. Como o Washington Rodrigues. Pioneiro nessa função na televisão. E o Washington começou assim também. Sim, a expressão trepidante, os trepidantes do nosso timaço, essa expressão foi para apelidar os dois repórteres da Rádio Globo na época, Washington Rodrigues e Deni Menezes. Tanto que até hoje, eu trabalho na Rádio Globo, né, nos dias de hoje, até hoje, quando eu vou chamar um repórter, eu digo, vem aí os trepidantes do nosso timaço, porque é uma expressão criada lá atrás pelo Washington Rodrigues e é uma expressão que só pertence à Rádio Globo. Nenhuma outra rádio se utiliza dessa expressão, é trepidante. Aqui em São Não sei Paulo, se você vai lembrar, Elo. Desculpa, Luiz, é porque quando eu trabalhei na Rádio Globo, uma das primeiras perguntas que eu fiz, eu posso usar essas expressões? Né? Elas não são assim, porque elas são tão autorais, né? Mas assim, trabalhando na Rádio Globo, eu posso chamar os repórteres de trepidante? Me disseram que sim. Eu sempre chamei os repórteres de trepidantes. Sempre. Acho essa expressão sensacional. Tinha até música com isso. Na abertura de jornada tinha uma música. Claro. Diga, Luiz. Eu não sei se aí no Rio de Janeiro é assim, mas quando eu comecei no rádio aqui em São Paulo, geralmente os narradores ou os comunicadores, os âncoras dos programas, colocavam apelidos nos repórteres, o nome junto com o apelido. E eu trabalhei muito tempo com o Eduardo Luiz, o Ligeirinho, né? Porque ele era conhecido como Ligeirinho, porque ele era muito rápido, ele era o mais rápido, super amigo do Pelé, faleceu recentemente também, pude trabalhar 10 anos com ele. E eu lembro que na minha primeira transmissão de rádio no estádio do Pacaembu, eu usava brinco de pedra, aqueles brincos assim, de cada um com uma pedrinha. E aí o Ligeirinho, em contato comigo, falou, quem é você? E eu ia trabalhar o primeiro dia com ele, ele falou assim, eu sou o Luiz Teixeira. Ele falou, então a partir de hoje você é Luiz Teixeira, o repórter brilhante. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque o seu brinco brilha demais. E aí durante muito tempo na Rádio Tupi AM ficou como repórter brilhante antes de chamar de Luiz Teixeira. Está acontecendo aqui no Redação o que costuma acontecer em velórios de gente como Washington Rodrigues, Antero Greco e Silvio Luiz. A gente tem tanta lembrança feliz dessas pessoas. Muita resenha, né? Muita resenha. Que a gente acaba sorrindo ao falar da perda. É uma coisa muito É a melhor curiosa, forma de né? homenagear. É verdade. Eu acho que isso diz muito a favor das pessoas que a gente está mencionando aqui, né? São pessoas que deixaram lembranças felizes, né? Mesmo nesse momento que é de tristeza, que é de retratar a perda. Quando a gente começa a falar sobre eles, vem um sorriso, porque a gente vai lembrar de coisas boas. Só para fazer mais um registro aqui, a gente teria muitas outras histórias para contar do Apolinho, do Antero e do Silvio, mas eu acho que essa informação aqui ela é pertinente. O Silvio Luiz deu a notícia da morte do Luciano do Vale. Está me lembrando aqui o Rodrigo Araújo, da nossa equipe de produção. Foi num jogo Vasco e América Mineiro na Rede TV. Ele estava ao lado do Juarez Soares, outro grande companheiro do Luciano, e eles tiveram aí essa missão. O Luciano estava indo para Goiânia, né? Ia fazer uma transmissão de Campeonato Brasileiro. Isso. Pela Bandeirantes. E é um momento em que, né, a gente, evidentemente, exime o narrador de tudo. A forma como ele vai reagir é a forma humana como ele vai reagir, né? E nessa lista não custa lembrar também o dia em que o Galvão Bueno teve que continuar narrando uma corrida sem saber se o Senna, que além de grande ídolo nacional, era amigo muito dele, amigo, né? Em que situação de saúde ele se encontrava depois de um acidente muito grave. Então são esses desafios ao profissionalismo também que esses nossos companheiros enfrentam e que sempre nos ensinam. E vale também o registro. Silvio Luiz foi árbitro. Verdade. Árbitro de futebol. Bem lembrado. Já nem esquecido disso. Bem lembrado. Ele contava histórias sensacionais. Já vi vários vídeos. Imagina como é que era a resenha dele com o jogador ali naquela época. Muito antes do VAR, né? Muito antes dos microfones Barreto, no campo. Oi, Luiz. E tem uma coincidência final desses três, né? Que o time do coração dos três jogam essa semana na Libertadores e 2 já venceram, né? O do Apolinho já venceu, o do Antero já venceu. Possivelmente o do Silvio vai ganhar hoje também. Então vamos pegar esse gancho, porque